Então prosseguimos. Não, pronto, prosseguimos. Então, vamos fazer um breve retrospecto do significado desses 24 poemas que chegaram até nós e da Odisseia, que é a sua complementação. A Ilíada, em primeiro lugar, é bom que todos saibam, não é um livro de literatura. É como Joseph Campbell nos chamou a atenção sobre a questão da diferença entre religião e mitologia. Vocês sabem qual é a diferença entre religião e mitologia? Eu daria 1000 pontos na nota de alguém que fosse capaz de responder. E ele disse brilhantemente, uma aula magistral, que eu tive a honra de assistir. Mitologia é a religião dos outros. Precisa de mais algum comentário? A ironia é extraordinária, né? E é exatamente isto. A Ilíada não é um livro de mitologia. A Ilíada, no sentido moderno da palavra, a Ilíada não é um livro de literatura. A Ilíada é uma Bíblia. É uma Bíblia de formação do homem helênico, assim vista durante pelo menos 1 milênio, talvez até mais. Ela é a base da formação do homem, tanto no plano ético, no plano religioso e no plano de formação, de educação do homem. Estamos falando de uma época onde educar não é alfabetizar. Aliás, é irrelevante a alfabetização, pois é que ela só se dá após os 15 anos. Educar é formar um homem para ter a coragem de ser verdadeiro e assim se mostrar, e ter a coragem de viver com honra. E se isso não for possível, melhor a morte. Este é o conceito. Todo jovem é assim educado desde a sua mais tenra idade. O jovem adentra a educação aos 6 anos de idade, no máximo. Cumprindo uma primeira etapa até os 16, 18. E após o que? Até os 28. Se quiser prosseguir, vai para a área iniciática, indo até os 40 ou 60 anos. Isto é a verdadeira educação continuada, cuja metáfora ridícula está presente na nossa tradição hoje, né? Um homem só é realmente considerado adulto, no mínimo após os 40, normalmente após os 60 anos. A tradição chinesa, tipo assim. A Ilíada é o pilar desta educação. Embora nós vejamos na Ilíada uma leitura que se resume a alguns dias de batalha, parece surpreendente isso, nós achamos que nós vamos saber tudo sobre a guerra de Troia, tudo o que aconteceu, etc. na Ilíada. Não é verdade. Nós sabemos alguns dias de batalha em 1700 versos, 24 poemas, não muito mais que uma semana, no 9º ano, após 10 anos de cerco, é que eles conseguiram entrar em Troia. Estamos no 9º ano de batalhas, no final, pois que ela começa com um incidente assustador que acontece, que é o rapto da bela Críceis e da bela Briseis pelos grandes comandantes dos aqueus, que é ninguém menos Agamemnon e Aquiles, a desavença que há entre eles. Afinal de contas, eles foram buscar uma princesa que foi raptada, que é Helena. É um rapto não autorizado. Eles foram resgatar a honra desta princesa, e a Ilíada, na ironia extraordinária de Homero, começa justamente escrevendo um rapto no próprio exército, dentro do próprio exército, dentro da empáfia dos seus comandantes. E prossegue ela a um episódio, isso resultará com a retirada de Aquiles da guerra, por desonra, e termina ela com as festas fúnebres, que assim eram feitas, em homenagem à morte de Heitor, que é o comandante em chefe dos troianos, os quais choram a morte de seu grande chefe, filho do rei Príamo e de Écula.
Isto é a Ilíada, objetivamente falando. Há um trecho curto. Tudo ou mais que nós ficamos sabendo vem de outras fontes, principalmente da Odisseia, que é escrita em flashback. É escrita na forma de rememorar o que aconteceu, porque a Odisseia descreve um dos pouquíssimos sobreviventes da Guerra de Troia, mesmo entre os aqueus, os gregos, que é Ulisses, corretamente Odisseu, por isso que é Odisseia. Sempre insisto em repetir, não me perguntem de onde apareceu esse nome Ulisses. Os romanos reinventaram esse personagem com um nome que não dá nem para rastrear etimologicamente. Não se sabe. De qualquer maneira, ele é um dos poucos heróis que retorna. Ele vai voltar para casa, para Ítaca, onde ele deixou sua esposa Penélope, seu filho Telêmaco. Ele foi 10 anos de guerra e agora levará 10 anos para retornar. O resumo da ópera. A Ilíada retrata o herói que parte. A Odisseia retrata o herói que retorna. O que quer dizer isso? O herói que parte é o jovem que se aventura. É o jovem que luta em busca da sua vida. É o jovem que promete um futuro brilhante para ele mesmo. Quer provar a si próprio tudo que ele desejaria na vida. Se ele é um verdadeiro herói ou um falso herói, a Ilíada, no transcorrer dela, o dirá. Essa é a primeira grande lição que nós aprendemos com a Ilíada. O depurar do homem verdadeiro do homem falso, do herói verdadeiro do falso herói. Que para o pensamento arcaico é capital isto. Lembrem-se que uma criança se debruçará para a leitura da Ilíada entre 8 e 9 anos no máximo. Podemos dizer, sem o menor risco de errar, que a Ilíada é um livro infantil. Pasmem vocês. Não é como a Teogonia de Hesíodo, ou os trabalhos e os dias, mais ou menos contemporâneos, que são grandes obras iniciáticas e metafísicas mesmo, podemos dizer, dedicados a um pensamento atuante. A Ilíada, para quem lê, de modo sem preconceitos, pode se deliciar com fatos corriqueiros, novelescos, deuses brigando entre si, ciúmes. Um deus que eu gosto dela, protejo ela, ele gosta dela, protege ela, e nós vamos brigar, etc. Tem esse conteúdo tipicamente dos nossos anos primários. É claro que há uma grande lição por detrás de cada uma dessas desavenças e etc. Mas nós, os ocidentais, infelizmente, ao redescobrirmos a Ilíada, lhe demos um caráter definitivo, como se tudo aquilo que está acontecendo não passasse de uma visão dos gregos infantil a respeito dos deuses. Deuses têm ciúmes, deuses são briguentos, deuses são iguais aos humanos, a única diferença entre homens e deuses é que eles são imortais, nós não, mas de resto é tudo farinha no mesmo saco. Tudo isso está em nosso imaginário, hein? Todos vocês aprenderam isso. Todos vocês aprenderam de que os deuses são antropomórficos. São figuras humanas imortalizadas, mais nada. Esquecendo de uma lição básica que está na própria Bíblia, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O contrário não é verdadeiro, então? Cadê o princípio da reversibilidade lógica? Se Deus fez os homens à sua imagem e semelhança, portanto, os homens são semelhantes aos deuses. Então, as figuras não são antropomórficas, elas são teomórficas. Elas retratam o divinizado que está presente, se possível, na condição humana. A Ilíada pretende trazer justamente para o universo do jovem o aprendizado, o conhecimento e o domínio de todos
os sentimentos humanos, todas as qualidades, todas as características, do melhor ao pior, na esperança de que seja possível ao mestre aperfeiçoar e educar. É isto que nos explica por que logo aos 9, máximo 10 anos de idade, as crianças se orgulhavam em recitar a Ilíada de cor. Entendido o sentido original da palavra decor, não decorar, mas de coração. Você sabe que é 1.700 versos? A criança se orgulhar em recitá-los. E não é que ela fosse forçada, muito pelo contrário. Este brilho, obviamente, nunca mais se repetiu. Por que ela adorava tanto a Ilíada? Porque a Ilíada é humana. É a história dos homens e dos deuses da forma mais humana possível. A criança podia se identificar com todos os erros e acertos dos heróis. Ela não tinha um herói perfeito, maravilhoso, infalível, como é o Superman. Ou o Batman, nosso. Eram heróis lutando pela consagração, com todos os seus defeitos e qualidades. É por isso que os deuses tinham que ter defeitos e qualidades. Porque assim a criança se apaixonava por eles e via que eles não eram monstros inacessíveis. Ou como a nossa tradição judaico-cristã coloca, o Deus, estou te olhando, estou vendo tudo, eu sou onisciente, onipotente, e eu estou vendo tudo. Punha-se no lugar de uma criança, vocês lembram? Quando a gente era pequeno, quando nos colocaram essa, eu me lembro muito bem como eu reagi. Eu achei Deus um tremendo de um chato. Ele está regendo o universo, que ele vai ligar para a minha vida. Eu sou um catatal, uma titica que vai ficar me olhando, não tenho mais o que fazer da vida. Olha, eu estou repetindo a você quando eu tinha 8 anos de idade. Ou quando eu já me contei para muitos aqui, aos 10 anos, com aulas de catecismo, eu chamo de aulas de cacetismo, na verdade, eu fui chamado para a diretoria porque eu perguntei para o padre, mas o senhor pode me explicar se Deus é onipotente e onisciente, que ele tinha que descansar no 7º dia? Pronto. Fui direto para a diretoria. Porque eu ouço perguntas inconvenientes desse tipo, né? Então, na verdade, a Ilíada é isso. É uma grande lição ética. Nós, ao contar os episódios, que será o nosso tema de hoje, é para que a criança possa entender o que é ser um herói de verdade, visto que, para o pensamento arcaico, a educação do jovem é o caminho do herói. Herói não tem nada a ver com o significado moderno da palavra herói, que é o bambambam, é o gostosão, é o que usa cueca em cima da calça, né? Mas assim, os heróis usam cueca por fora, vocês repararam? O Batman e todos eles põem a cueca por fora. Não sei qual é o problema erótico deles, né? Mas eles põem a cueca por fora. Não é isso. O herói, ele é alguém que busca a consagração. É alguém que vai em direção ao sagrado. A palavra herói é isso. Daí tem hieróglifo. Porque a palavra herói em grego é hieró. Aquele que vai em direção ao sagrado. Íroas deriva de hieró. Daí hieróglifo que é escrita sagrada. Ou seja, o caminho do herói é o caminho em direção aos deuses, em direção ao sagrado. E, portanto, a educação para os jovens não é uma educação religiosa, mas é uma educação espiritual, acima de tudo. Que é o que hoje nós tentamos resgatar nas mais diversas formas que nós buscamos da tradição oriental, que é a única que sobreviveu viva e não foi corrompida como a ocidental. Então, buscamos no yoga, buscamos nas lutas marciais orientais, todas elas voltadas a esse sagrado, a esse resgate, né? Um homem digno, um homem honrado. Isto era a base de toda a formação do homem. E a Ilíada busca retratar isto
com a genialidade de Homero, mostrando o que é o herói que fracassa e o herói que se consagra. Qual é a diferença de um herói verdadeiro e de um herói que fracassa? Alguém tem a resposta? É tão simples. O verdadeiro herói caminha para a realização do seu destino, mesmo que isto lhe custe um grande sofrimento ou a morte. O falso herói não caminha em busca do seu destino. Ele caminha em busca do seu reconhecimento, custe o que custar. O tema é muito atual, como vocês podem perceber. Todos os embates que nós veremos, hoje nós veremos os 9 primeiros livros, se não estou enganado, não os 8 primeiros livros, mostram justamente este desnudar. O desnudar deste herói que não está muito interessado em cumprir aquilo que ele tem de melhor, ou evoluir aquilo que ele tem de melhor. Ele está interessado em encontrar a fama, a glória, o reconhecimento, custe o que custar. Elvio, você mandou um vídeo muito interessante recentemente, de um momento muito irônico da tradição novelesca brasileira, Odorico Paraguaçu, um personagem que deve ser do conhecimento de todos. Esse vídeo foi muito bem selecionado no YouTube, mostra justamente quando este personagem, Odorico Paraguaçu, como é que chama mesmo essa novela? É porque eu não vejo nunca. Bem Amado. O Bem Amado. Ele é um coronel do interior, acho que de Pernambuco, né? Da Bahia. Da Bahia, isso. E eles fazem uma pesquisa de mercado sobre a reputação deste personagem, porque ele pretende se candidatar e etc. É mais ou menos o que nós estamos assistindo aí, né? E a pesquisa revela de que ele é considerado autoritário, falso, pernóstico, desonesto, antipático. Antipático não, a única coisa que eles consideram na pesquisa que ele é bom é que ele é simpático. Talvez algum problema de masoquismo aí, eu não entendo. Mas a população acha ele simpático, mesmo ele sendo corrupto, safado, sem vergonha, enfim, autoritário, etc. E ele fica absolutamente chocado na pesquisa, mas após acalmar-lhe os ânimos, dizem, não, mas nós podemos, de fato, através de uma nova pesquisa, um novo trabalho, trabalhar a sua imagem e reverter estes dados. Aí já fica muito feliz. E nesse vídeo mostra que ele está se preparando para vender a nova imagem. Esta foi o Dias Gomes, né, que se não me engano escreveu essa novela. Esta é uma paráfrase muito rica, muito bonita do colonialismo brasileiro e de toda a decadência que continua acontecendo em nosso Congresso, seja PSDB, ou PT, ou PMDB, é tudo farinha no saco, um bando de corruptos, e que mostra justamente o que faz qualquer negócio para ter reconhecimento, para ser glorificado. O tema da Ilíada é exatamente esse. Esse é o falso herói. E haverá um castigo dos deuses. Haverá toda uma sequência em torno desta questão. Na verdade, a Ilíada fala de um castigo bíblico para os homens. Nem mesmo Helena é um personagem real. Na verdade, ele é Helena é um engodo, é um anzol, é uma armadilha.
personagem do Odorico Paraguaçu, ele reflete perfeitamente bem no estado de coisas do falso herói, que busca a qualquer custo o reconhecimento e que muito antes do Dias Gomes e dele tivemos uma obra magistral do final da década de 40, se não estou enganado, de Jean-Paul Sartre, que é uma peça teatral brilhante, entre as muitas que ele escreveu, que atende pelo título O Diabo e o Bom Deus, que nada mais é do que um personagem brilhante como esse do Odorico Paraguaçu, que oscila entre o diabo e o bom Deus de acordo com os seus interesses. O que ele quer é ser reconhecido. Se é para ser reconhecido como bom Deus, ele será o bom Deus. Se for ser reconhecido como diabólico, ele será diabólico. Não há problema. É a psicopatia levada aos extremos. Claro que é uma peça de imensamente maior elegância, mas isso não desmerece de maneira nenhuma o brilhantismo do Dias Gomes, esse personagem do Odorico Paraguaçu, porque nos traz uma realidade muito brasileira, muito do cotidiano, muito raçuda da periferia, que elege cegamente um Fernando Henrique ou um Tiririca, é igual na cabeça dele, mas tudo pela aparência, pelo bonitinho e etc., e pelo reconhecimento. Pois bem, a Ilíada procura justamente alertar um jovem que está sujeito a tudo isso, que é ignorante, porque assim nasceu, justamente sobre esta grande dificuldade em reconhecer o verdadeiro herói do falso herói, em reconhecer a verdade da mentira. Que, aliás, num grande momento, entre tantos de Eurípides, uma peça brilhante de conhecimento de todos, mas muito mal reconhecido e interpretado, que é Medeia. Num certo momento, Medeia, ao tomar conhecimento da traição de seu marido Jazão, por quem ela tudo fizera, por quem ela abandonara sua própria casa, seu destino de rainha e tudo, como princesa, para segui-lo e para consagrá-lo, para lhe dar o tosão de ouro. Ela chega em Corinto com 2 filhos e ele a abandona em favor de uma princesa da cidade, a princesa de Corinto, Gláucia, e tem ainda a hipocrisia de lhe dizer: vou me casar com ela para garantir a tua segurança, você como é estrangeira aqui nesta cidade, e dos nossos filhos. Medeia não se deixa enganar, sabe perfeitamente bem de que isso não passa de um engodo, e de que os filhos, ela será expulsa e que os filhos serão transformados em escravos. Essa é a verdadeira razão pela qual ela mata os filhos. Não é só aquele ódio que o Chico Buarque propagou, que é interessante, etc., mas está longe de mostrar a coragem dela como mãe, que ela prefere ver os filhos mortos do que escravizados e desonrados. Por isso que ela era celebrada como uma grande heroína de Corinto. Coisa que pouca gente sabe, porque pouca gente lê seriamente a tragédia de Eurípides. Muito bem, mas esse é um detalhe. O que nos importa é que nós compreendemos a questão da honra. A questão da honra versus a desonra. Que ela não permite que seus filhos sejam submetidos. E vejam que honradez, que grandiosidade de mãe que prefere ver os mortos do que desonrados. Isso está textual. Não sei porque tantos autores passam ao largo disso, cegamente. Não sei porque tantos autores não entenderam, ou não querem entender, por que ela no final da peça ela não é castigada. É Jazão que é morto com mastro na cabeça, ele é um falso herói. Ela parte na carruagem de seu avô, que é o deus Hélios, impune. Por que impune? Quer dizer que os deuses estão a fim de proteger um filicídio? Ao contrário. O que está em jogo? O que está em jogo realmente é distinguir novamente o verdadeiro herói do falso herói. E ela mesma, no momento do desespero dela, quando ela descobre, ela que é a grande maga, a grande poderosa sacerdotisa de Hecate, que naquele caldeirão mágico faz todas as poções. Aliás, uma delas é lá de tecer o chitão envenenado de fios de ouro, com a qual ela manda de presente, a princesa Gláucia, presente de casamento, e a princesa, louca por ouro, logo o veste para se incendiar imediatamente desse chitão envenenado. Esta é a vingança. E manda uma caixa cravejada de joias e de ouro
para acompanhar o presente. E ao abrir a caixa estão as cabeças dos seus 2 filhos mortos para Jazão. Este é um presente de Deus implacável, vem cá entre nós. Ora, no momento tomada de desespero, onde ela decide pela morte dos filhos, ela diz: teremos o tempo para honrá-los. Eles voltarão à vida, porque eles acreditavam no voltar a viver. Porque neste mundo desonrado eles não merecem viver. E ela confessa uma imensa dor como mãe em fazer. Mas ela pergunta aos deuses: deuses do Olimpo, por que me destes olhos tão sagazes e magias tão poderosas, para que eu possa distinguir o verdadeiro ouro do falso ouro, mas não me destes olhos e nem magia que tivesse o poder de distinguir o verdadeiro homem do falso homem? Esse é o grande momento da deusa. A grande maga Medeia, a grande sacerdotisa da deusa Hecate, é impotente, com toda a sua magia e poder, de distinguir o verdadeiro homem do falso homem. Continuamos no mesmo vai da valsa, não é? Nós podemos ter toda a nossa capacidade de reconhecer dinheiro falso, o que vocês quiserem, mas para reconhecer um homem verdadeiro de um homem falso, ainda tomaremos na cabeça, seriamente. Esta é a questão da Ilíada. Esta é a grande reflexão e a grande preparação que se fazia para o jovem. Ser verdadeiro começa pelo conhecimento de si mesmo. Eu conheço a ti mesmo, Socrates. Ter a coragem de ser é a honra. E assim se mostrar. E se não for possível, melhor a morte. Resumimos a ideia. A Ilíada é uma leitura que respalda esta reflexão. O homem verdadeiro do homem falso. O homem que tem a coragem, o homem covarde. E este se revela, em primeiro lugar, no campo de batalha, é claro. É na batalha, é na rua, é onde vocês quiserem, mas é no cotidiano que aparece o homem verdadeiro do falso homem. Que se distingue. Porque Dante Alighieri nos me lembrou também: o inferno está cheio de boas intenções. As palavras são lindas, Maquiavel nos mostrou isso também. Mas é na ação, é nas atitudes que se revela ou não este homem. Assim, esta Bíblia preparava o jovem para os riscos do seu caminho. É natural. O jovem chega cheio de esperanças, cheio de projetos, cheio de grandezas. Afinal de contas, cada ano que passa ele está maior. Cada ano que passa ele está um pouco mais forte. Cada ano que passa ele está um pouco mais belo, um pouco mais capaz. Vocês lembram desse breve período da juventude? Não era assim. Até que vem aquele primeiro momento de desespero. Às vezes até os 20 e poucos anos, 25, 30 anos, primeiro cabelo branco. Ah, meu Deus do céu. O que eu fiz para